Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Centro Caieiras, Jardim dos Eucaliptos. Hoje, quarta-feira, dia de estudo. Estamos aqui juntos para mais uma vez, para a glória do nome do Senhor, estudarmos juntos. Amém? Estudarmos a palavra do Senhor. Esse mês estamos com um novo tema, a ética do comportamento cristão. Um tema maravilhoso e com muitos pontos a ser tratados, né? Muitos pontos. O versículo do mês, e é o que a gente vai tratar hoje, eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, o versículo é o 9, né? A ética no comportamento cristão. O título aí se trata o amor, na minha versão aqui. A palavra do Senhor, ela diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Até aqui. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e tudo que temos feito de errado. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que nós fizemos que não foi do Teu agrado. Que em todo o tempo, Senhor, o Senhor nos auxilie para que nós possamos, Senhor, ter entendimento, sabedoria e discernimento para ouvir a Tua palavra e que o Senhor Espírito Santo nos liberte de toda distração, de todo sentimento ruim, que nós possamos ouvir a Tua palavra, meditar e guardá-la no coração e assim executar, para que o Senhor em todo o tempo seja glorificado através das nossas vidas. Pai, nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o versículo do mês, ele se encontra na carta aos Romanos, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja dos Romanos. E por ser hoje um estudo da palavra, não deixa de ser um culto, nós estamos sim cultuando ao Senhor, mas nós vamos hoje se apegar e estudar o que seria ali naquela época, né, nos primeiros séculos aí, Roma, e como deve ter sido difícil, né? Os romanos eram um povo politeísta, né? Os romanos eram um povo politeísta, isso quer dizer que eles criam em muitos deuses. E uma outra coisa também, que eles não acreditavam em vida eterna. Eles não criam em vida eterna. E por não crer na vida eterna, era de muito valor o momento presente, o momento ali da vida. Então eles gostavam de viver de forma totalmente descontrolada. Eles gostavam de viver toda e qualquer situação. Eles extrapolavam bastante, né, nesse sentido. Eram pessoas que faziam muita festa, porque imagina só, onde não tinha uma esperança de vida eterna, onde não tinha uma esperança de salvação e perdição, então eles queriam viver a vida intensamente, de todas as formas e maneiras, certo ou errado, né?
A dificuldade, meus irmãos, imagina a dificuldade que deve ter sido. Porque hoje aqui nós entendemos que muitas das pessoas que consomem o nosso conteúdo, né? Nosso conteúdo é o que? A palavra de Deus, nosso conteúdo totalmente cristão. Poucos consumidores do nosso conteúdo não acreditam em Cristo. Ou poucos consumidores do nosso conteúdo às vezes não são evangélicos, não são cristãos, né? Então, muitas das vezes, quando nós aqui falamos, quando muitas das vezes você, na tua roda de amigos, muitas das vezes você conversando com pessoas, você está sempre nesse meio de pessoas cristãs, pessoas que creem em Cristo. Mas nessa época aqui, imagina a dificuldade que foi pregar para essas pessoas. Chegar ali apresentando um Deus para pessoas que barganhavam com deuses. Eles barganhavam com deuses e eles escolhiam os deuses. Não, eu gosto desse Deus aqui porque esse Deus é para isso, para aquilo outro. Não, eu gosto daquele Deus ali porque o meu pai gostava dele, então eu gosto dele. Não, eu gosto daquele outro Deus porque esse Deus sei lá porque eu gosto, mas eu gosto daquele. E era assim. Então eles escolhiam deuses para eles de acordo à vontade deles. Eles não procuravam o que eles precisavam, mas sim o que eles queriam. Olha a diferença. Então você vai e apresenta um Deus para pessoas assim. Você anuncia um Deus novo, mas olha, o meu Deus é único. Aí você anuncia um Deus único para pessoas que vão olhar e falar assim, não, é só mais um Deus. Esse seu Deus é só mais um Deus. Mas aí a igreja em Roma ela é instituída. E o que motivou a pessoas assim se converterem? O que motivou a pessoas assim? O que chamou a atenção delas? O que será que chamou a atenção? Nós sabemos que a palavra de Deus ela fala, e nós tratamos aqui, o Espírito Santo que veio para convencer o mundo do pecado, do juízo, o Espírito Santo que veio convencer o mundo, nós sabemos. Mas eu fico imaginando o que chamou tanto a atenção desse povo para que fosse instituída ali uma igreja, né? Aí eu fui procurar estudar um pouco, entender um pouco e fui atrás de conhecer a respeito dos mártires cristãos. Meus irmãos, é muita coisa, muitos livros, muitos estudos, mas um pouco que eu pude ver, as pessoas ali, os cristãos, eles eram de todas as formas martirizados ali. Eram pessoas que morriam de todas as formas, extremamente cruéis, maneiras cruéis de se matar alguém, eles sofriam ali. Decapitações, né? Eles eram entregues ali a feras, a leões, para serem comidos vivos, eram queimados vivos, eram cortados ao meio, mortos por gladiadores, de todas as formas eles eram ali mortos. E o intuito daquele povo, porque isso acontecia no Coliseu, então o povo todo de Roma se reunia para ver cristãos morrendo. E isso era ali uma festa, era algo cultural deles ali, eles gostavam de ver aquilo ali. Eles gostavam. Pensa só, um povo gostando de ver
bebezinhos sendo comidos por leões, por exemplo. Bebezinhos de pais cristãos, por exemplo, sendo comidos por leões. Mas isso eles gostavam, era cultural daquele povo. Existia ali a plebe, né? Os plebeus, aqueles que não eram da realeza, né? Porque imagina só, porque veja só, você acredita num Deus que não faz nada por você. Você acredita num Deus com D minúsculo mesmo, que não te faz nada, que não te ajuda em nada, que não te traz salvação, não te traz vida eterna. E esse Deus, ele é um Deus mudo, que não fala com você. Aí você sabe que você só tem uma vida aqui. Você imagina, eu só tenho essa vida aqui, eu vou viver do jeito que eu quiser. Aí só que imagina toda a sorte de problemas que eles passavam e eles não tinham esperança. Por quê? Porque essa aqui é a única vida. E eles não tinham esperança. E culturalmente, para que esse povo ficasse alegre, eles iam para esse tipo de festa. Morria ali, meus irmãos, muitas pessoas, até mesmo bandidos e marginais, e no meio deles morria um povo cristão. Que era ali falado, olha, para negar o seu Deus. Mas como eles não negavam, eles acabavam morrendo. Eles morriam porque eram cristãos. Imagine só. Imagine só. E esse povo ali todo feliz e alegre com essa festa que era cultural, e para esquecer os seus problemas eles ficavam ali, nessas festas culturais, né? É igual hoje em dia, por exemplo, às vezes numa partida de futebol eu esqueço todos os meus problemas. São ali 90 minutos e mais alguma coisa que eu esqueço de tudo. Eu só lembro do meu time. Às vezes um final de semana inteiro de carnaval eu esqueço das minhas dívidas, dos meus problemas em casa, da minha saúde dos meus familiares, para passar um final de semana inteiro no carnaval. São festas culturais que vêm ali para, de alguma forma, trazer uma alegria momentânea para essas pessoas. E era o que acontecia ali. Era o que acontecia ali. Nós sabemos, o Espírito Santo, ele é quem convence. Mas o que aconteceu ali? Eu volto de novo nessa pergunta. O que será que aconteceu naquela época, naquele tempo, para que pessoas viam cristãos morrendo? Como que eu vou confessar a Cristo como meu Salvador? Eu estou vendo cristãos morrendo. O que será que acontecia? Daí chega um povo cristão que fala de um Deus que que fez ali uma proposta. Sabe essa vida que você acha que você vai morrer e acaba tudo? Não é assim. Existe uma eternidade depois dela. Existe uma eternidade na glória e uma eternidade na perdição, né? Um Deus que traz uma proposta de uma eternidade, traz uma proposta de uma vida eterna, de perdão dos pecados, e traz uma proposta de uma pessoa não ficar feliz para sempre e por tudo, mas ficar feliz pelos motivos certos. Essa é a proposta que os cristãos veem, os primeiros ali evangelistas vêm e falam aos romanos. Um Deus com D maiúsculo, apresentam a eles, um Deus com D maiúsculo, um Deus que é único, um Deus que ama, um Deus que cuida,
um Deus que transforma, um Deus que salva o homem. Esse é o Deus apresentado aos romanos. Diante de tudo isso, meus irmãos, quando nós trazemos para os nossos dias de hoje, aqui foi algumas curiosidades daquela época, mas hoje, vamos trazer para a nossa vida hoje. Com tudo isso que aconteceu e mais algumas coisas que nós vamos ver com alguns versículos, vamos trazer isso para a nossa vida hoje. Vamos tratar aqui de 2 pontos, de 2 afirmações que nós vamos fazer e embasar na palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em Mateus, o capítulo 18, o versículo é o 7. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7. A palavra ela diz assim: Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Ai daquele. Eu preciso entender, meus irmãos, que o desespero do cristão, ele diverte o mundo. Essa é a primeira afirmação. Eu preciso entender que a desunião do cristão diverte o mundo. Eu preciso entender que o escândalo do cristão diverte o mundo. Eu preciso entender que a contenda entre cristãos diverte o mundo. O pastor Marcos, de Itaquaquecetuba, num dos seus sermões desse mês, ele faz uma pergunta interessante. Por onde o escândalo tem entrado? Por onde o escândalo tem entrado? Será que a ação do cristão que traz o escândalo à tona, será que a ação dele é tão pior quanto aquele que dissemina isso tudo? Será que a ação desse cristão que traz o escândalo é tão pior quanto a ação daquele cristão que espalha pelas redes sociais? Será que é tão pior? Meus irmãos, vamos ver. Existem muitas pessoas que creem em Cristo, que pegam a rede social em vez de tentar, de alguma forma, passar uma mensagem, que tem bagagem para isso. O Senhor tem derramado da palavra dele sobre as nossas vidas, o Senhor tem cuidado de nós. Em vez de pegar essa bagagem, essa palavra que tem recebido, essa carga de conhecimento, essa carga de cuidado do Senhor e replicar para a vida das pessoas, tentar edificar as pessoas de alguma forma, eu começo de alguma forma a disseminar problemas com cristãos. Problemas, muitas das vezes graves, mas eu começo a espalhar isso. E será que o crime de fazer isso é tão pior quanto o crime de espalhar isso? Porque imagina o cristianismo, meu irmão. O cristianismo é todo aquele que crê na pessoa de Jesus Cristo como teu Salvador. Esse sim faz parte do cristianismo. E se eu inflamo uma discussão dessa nas redes sociais, não sei, em qualquer outro ambiente, quem que vai sair prejudicado disso? Quando eu inflamo uma discussão sobre alguma causa, alguma situação de pessoas cristãs, quem que vai sair machucado de tudo isso? Quem que vai sair com problemas de tudo isso? O problema vai sair aonde? Será que é aquele que fez? Será que é aquele que espalhou?
Ou será que todo prejuízo ele vai ser causado na obra do Senhor? Porque toda vez que um escândalo desse vem à tona e sai sendo disseminado, as pessoas que não creem ou as pessoas que não seguem os ensinamentos de Cristo acabam achando em si mesmas, de certa forma, até que um motivo para que elas possam permanecer da mesma maneira. Mas para que eu vou lá para fazer desse jeito? Se é para fazer assim, eu vou fazer aqui. Eu fico assim mesmo. Eu fico aqui. Eu fico parado aqui mesmo. Se for para agir dessa forma, eu fico aqui. Você está entendendo, meu irmão? Eu preciso entender que eu erro, que eu peco e que eu faço as coisas erradas. Infelizmente é assim, nós somos pecadores. Nós temos que entender, e se você faz parte de uma igreja, você sabe, na tua igreja tem problemas. Porque pessoas com pessoas, existe um relacionamento e isso gera problemas. Eu preciso tomar cuidado com isso. Agora imagina só, uma outra pergunta. Ainda ontem mesmo eu conversava com algumas irmãs. Imagina só, se eu condeno um cristão que peca, o que vai acontecer com aquele pecador que está lá fora e quer se converter a Cristo? Porque aquele que está lá fora, quando ele olha os próprios irmãos da igreja condenando a pessoa que pecou ou que errou, virando as costas, condenando ao inferno, o que essa pessoa que tem vontade de se converter vai pensar, meus irmãos? Será que ela vai querer entrar? Porque imagine só, se eles souberem quem eu sou, eles vão me tocar de lá de dentro. É isso que vai acontecer. E é isso que a pessoa vai pensar. Agora imagina, se a gente não tiver misericórdia conosco mesmo, como a gente vai exercer essa misericórdia com aquele que entra, meu irmão? Como que nós vamos fazer isso? Então todo aquele escândalo, todo aquele problema causado conosco, aqui, problema interno, aqui na minha igreja, na tua igreja aí, se isso vem à tona, se isso transparece ao mundo, isso vai trazer diversão para o mundo. Eu preciso tomar cuidado com isso. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto e último que nós vamos tratar hoje, eu vou ler alguns versículos. Primeiramente, nós vamos aqui, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, o versículo 44. Mateus 27, 44. Meus irmãos, nós vamos tratar aqui da crucificação de Jesus Cristo, tá? Essa é a história. Esse é o contexto. Mateus 27, versículo 44, a palavra dela diz assim: igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Crucificados com ele. Jesus ele foi crucificado no meio de dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, né? Marcos, capítulo 15, versículo 25. Vamos ver esse contexto nos evangelhos, para ver se a gente entende uma coisa aqui. Marcos, capítulo 15, versículo 25. A palavra diz assim: eram 9 horas da manhã quando o crucificaram.
A crucificação de Jesus Cristo, ela iniciou às 9 horas da manhã, no meio de 2 ladrões, tá? Em Marcos 15, no versículo 32. Marcos 15, no versículo 32. Vamos ler do 31 em diante. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o rei de Israel. Né? Aí eles falam: desça da cruz para que vejamos e creiamos. E junto com eles, meus irmãos, aqui ó, os que foram crucificados com ele também o insultavam. Mais uma vez, o da direita e o da esquerda os insultavam. Em Lucas, capítulo 23, o versículo 39. Lucas, capítulo 23, o versículo é o 39. Já estamos acabando, meus irmãos. Permaneça aí firme. Lucas 23, o capítulo 39. A palavra ela diz assim: um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhes insulto: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estávamos sendo punidos com justiça, porque meus irmãos, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. 2 ladrões, um insultando e o outro agora, que às 9 da manhã estava insultando, por algum motivo, ele passou a não insultar mais ao Senhor. E o que aconteceu? O que aconteceu para que às 9 da manhã isso acontecesse? Ele começava a insultar e foi passando ali, chegando à tarde, ele já não insultava mais. Já de alguma forma já se colocava no lugar de pecador e já chamava Jesus de inocente. E já declarava Jesus inocente. O que aconteceu? Volta aí no 34. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34, a palavra ela diz assim, ó: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Essa é a parte B do versículo. A parte A, perdão. Meus irmãos, Jesus perdoa aquelas pessoas. Esse homem aqui, esse ladrão, ele na cruz ele não viu nenhum milagre, não viu nenhum prodígio. Na cruz ele não viu nada que chamasse a atenção do mundo. Mas ali o coração dele se enche de temor. Porque Jesus perdoa. Jesus perdoa aqueles que estão fazendo mal a Ele. Jesus pede ao Pai que os perdoe, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Imagina, meus irmãos, eles não sabiam o que estavam fazendo. Se eles não sabem o que estão fazendo, pouco então estão arrependidos. Jesus os perdoa. E isso chama a atenção desse homem. Mas o Pedro, você deu uma forçada aí, né? Porque, imagina, a gente está falando da ética
e a ética no comportamento cristão. Agora imagina. E você fala de Cristo, você fala de Jesus. Meus irmãos, Jesus sempre nos disse e nos mandou perdoar. Porque Ele perdoava. Porque Ele perdoa, perdão. Porque Ele perdoa. Jesus sempre nos mandou amar, porque Ele ama. Jesus sempre mandou a gente cuidar, porque Ele cuida. Aqui Jesus perdoa, e aquele homem que antes o amaldiçoava, sem ver milagre nenhum, cria-se ali um temor no coração daquele homem. E isso nos leva ao segundo ponto. O temor do cristão liberta o mundo. Toda vez que você teme ao Senhor, toda vez que você se assemelha a Cristo, você liberta o mundo. Meus irmãos, dessa mesma forma que você olhou a Jesus Cristo e viu, poxa, Pedro, você está falando de Jesus, como eu vou chegar perto de Jesus? Como eu vou fazer o que Jesus fez? Como é difícil isso? Eu sei, eu concordo com você, mas nós estamos aqui hoje para que nós possamos fazer a vontade dEle, que é o quê? Fazer o que Ele fazia, fazer o que Ele faz. Essa é a vontade do Senhor. O que são os cristãos? Eles eram entendidos como pequenos cristos. Nós temos, toda vez que eu me assemelho a Jesus, toda vez que o Senhor me dá graça para que nós possamos aí ter um ato parecido com o dele, isso causa temor no mundo, isso liberta o mundo. Toda vez que você faz o que Cristo faria, isso liberta o mundo. Isso liberta o mundo. Jesus é o nosso exemplo. Ele veio em carne para nos mostrar que era possível sim ter uma vida digna, uma vida de adoração e de obediência. Eu entendo e compreendo que nós somos pecadores e dificilmente, é muito difícil fazer o que o Senhor nos manda fazer. Mas é preciso, irmãos. Toda vez que eu espalho o escândalo, eu estou divertindo o mundo, mas quando eu temo ao Senhor, quando eu faço o que o Senhor manda eu fazer, eu liberto o mundo, através da minha atitude, através da tua atitude. Isso traz libertação para o mundo. Você é uma ferramenta de que as ações de Deus é capaz na vida do homem. Porque nós pregamos, meus irmãos, nós pregamos salvação, nós pregamos amor, nós pregamos misericórdia, nós pregamos a Cristo, mas é difícil viver. As pessoas que estão no mundo estão cansadas de ouvir falar de Cristo. Eles querem nos ver viver igual a Cristo. Porque quando nós começarmos a viver como Cristo viveu, a agir como Cristo agiu, isso vai trazer temor para eles. Tomando decisões e tomando atitudes de Cristo, é que eu consigo trabalhar para a libertação do mundo. Com atitudes de temor, eu vou chamar a atenção. Numa Roma onde tinham muitos deuses, chegou ali um Deus diferente, um Deus com D maiúsculo. É isso que o Senhor nos chama hoje, meus irmãos. É preciso que no meio da multidão nós sejamos diferentes. Porque uma multidão, sendo todos iguais, isso não chama atenção. Mas é no meio da multidão que nós precisamos ser diferentes, para que as pessoas prestem atenção
para que as pessoas saibam que é possível, através do testemunho da tua vida, para que as pessoas saibam que é possível sim servir ao Senhor. Difícil, mas é possível sim. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos chamou, nos capacitou e nos transformou, para a glória do nome dEle. Amém? Curva a tua cabeça. Vamos ter um momento agora com o Senhor. Que você possa ter esse momento com o Espírito Santo, aí onde você está nesse momento. Que você possa perguntar ao Senhor agora nesse momento. Pedir a Ele estratégia e direção. Perguntar aí no que você tem falhado, no que você precisa melhorar. Perguntar a Ele naquilo que você tem sido fraco, para que Ele venha te ajudar, para que Ele venha transformar. Meus irmãos, nós precisamos de transformação. Meus irmãos, nós precisamos nos libertar daquilo que nos afasta de Cristo, daquilo que nos deixa diferente de Cristo e igual ao mundo. Nós precisamos nos libertar disso tudo. Que você aí no teu lugar agora tenha um tempo com o Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela foi ministrada da maneira como o Senhor colocou no meu coração. Eu peço agora, Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor toque agora em cada coração que esteja ouvindo, que o Senhor toque no meu coração. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a transformar a nossa vida. Transforma, Senhor, a nossa vida. Faz, meu Deus, que eu possa, meu Deus, em todo o tempo, me libertar daquilo que me deixa diferente do Senhor. Me libertar, Senhor, daquilo que me deixa parecido com o mundo. Me libertar, Senhor, daquilo que me aprisiona. Me libertar, Senhor, daquilo que tem colocado algemas nos meus braços, Senhor. Que eu possa, meu Deus, ser livre e liberto no teu nome, Senhor. Que eu possa ser livre e liberto na pessoa do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Para que eu possa, meu Deus, em todo o tempo, ouvir o Senhor, Espírito Santo, e entender e compreender que eu tenho que fazer, que eu tenho que ser diferente, que eu tenho que chamar a atenção do mundo, que eu tenho que sim ser a diferença, ser o impossível possível, ser de alguma forma ferramenta do Senhor neste mundo. Pai, nos ajuda, Senhor. Tira, Senhor, toda a nossa soberba, Pai. Tira, Senhor, de nós os nossos julgamentos, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, assim como o Senhor é misericordioso, que nós possamos ser misericordiosos e que em todo o tempo o Teu nome seja glorificado. Pai, nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Eu te agradeço por ter esperado, por ter nos acompanhado até agora. Eu te agradeço de coração. Peço aí que você continue compartilhando essa mensagem e todas as outras. Que você possa compartilhar com as pessoas. Se de alguma forma você foi tocado por isso aqui, eu creio e entendo que o Senhor vai tocar muitas outras pessoas. Meus irmãos, vamos tentar edificar a vida das pessoas. Vamos multiplicar coisas boas, o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Vamos, meus irmãos, usar a internet, a tecnologia em favor do reino. Compartilhe aí as mensagens, compartilhe com o teu ente querido, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que gosta de ouvir a palavra do Senhor. Que você também que tem dizimado, que tem ofertado, glória a Deus pela tua vida, está tudo andando bem. Nós estamos aí com a ação Põe Palavra, estamos apoiando aí algumas casas, casa de recuperação,
E tudo isso tem sido possível porque o Senhor tem suprido a tua vida e você tem sido fiel. Obrigado a você que tem sido fiel. Eu quero pedir a você que tem o desejo de dizimar e de ofertar. Você pode aí fazer no culto presencial de domingo, mas você pode também fazer através dos canais aí, tá? Pelas agências bancárias aí que você está vendo na tela, para que você possa aí estar fazendo a tua transferência, tá bom? Lembre-se de uma coisa: nada que te divida, nada que te separe de Deus, isso vem de Deus, tá? Coloque sempre aí na frente o Espírito Santo e em tudo, espere que Ele coloque a paz no teu coração, tá? Em partes aí do dízimo, da oferta, faça isso com amor, faça isso com fé. Faça isso não como uma barganha, igual os romanos faziam com os deuses pagãos, mas faça isso porque Ele é Deus e a tua fidelidade é com Ele e não é com o prédio, mas sim com Ele, tá? Porque assim como Ele está aqui agora, Ele está aí com você também, tá? Que você possa estar entendendo a importância da obediência ao Senhor, não a nenhum homem, mas ao Senhor. Amém? Deus abençoe a tua vida grandemente, que nós possamos aí no domingo às 18 horas o primeiro culto e às 19h30 o segundo culto. Meus irmãos, temos aí diversas orientações. Esse número que você está vendo aí na tela, esse número de WhatsApp, ele é para que você faça a tua inscrição. É necessário, irmãos, fazer a inscrição para que nós possamos te receber da melhor maneira possível, tá? Porque nós temos aí umas vagas limitadas, mas o nosso coração se enche de alegria com cada um de vocês que tem se inscrevido, tá? Que você possa se inscrever para participar conosco aí no culto de domingo, das 18 e 19h30, escolhe um dos dois e faz a sua inscrição, e que nós possamos também estar aí na live de oração pelo Facebook, na terça-feira às 19h30, né? E aí a próxima quarta-feira, o estudo da palavra com o nosso irmão José Mário, uma palavra dos céus para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma noite, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, uma noite, um dia abençoado e que você fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.